Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sou Neliana Figli, você está assistindo ao programa Novo Mundo Convida, em sua terceira temporada. Em nosso programa abordaremos diversos assuntos relacionados à saúde mental, com destaque a temas relacionados à dependência química e às dependências comportamentais. Receberemos em nosso programa profissionais especialistas, médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas e também de outros segmentos, como justiça, educação, entre outros. A lista é grande. Nosso programa é gravado e transmitido pela emissora Com Brasil TV. Você pode também assistir a nossa programação nos canais Oi, pelo canal 28, Vivo Fibra, canal 239, Nossa TV, canal 20, Sky, canal 28 e também no sinal aberto digital para toda a Grande São Paulo no canal 53.2. Muito importante, nossa participação é isenta de conflitos de interesse. Nosso objetivo é levar informação de qualidade para você como um serviço de utilidade pública. Programa Novo Mundo Convida. Começa agora. Fica com a gente. Que bom que você está aqui com a gente, porque hoje nós temos uma convidada de excelência na área do transtorno por uso de substâncias, Valéria Rocha Brasil. Valéria, muito obrigada por você ter vindo. É uma honra poder estar aqui nessa bancada contigo. Eu que agradeço o convite, querida. É uma honra para mim também. Que bom, obrigada. Valéria é psicóloga, mestrado e doutorado pela PUC, e especialização em terapia sistêmica e no transtorno de uso de substâncias, né? Valéria vai poder falar um pouco para a gente da sua trajetória e da sua forma de abordagem, né? E aí eu gostaria de começar, Valéria, entendendo como começar um trabalho com a família, uma vez que o foco está no usuário de substâncias, no dependente químico, Valéria. Ah, perfeito. Essa pergunta é bem importante. Por quê, Neliana? Porque realmente, quando a família nos procura, a família não procura, ai, Valéria, eu vim aqui fazer terapia com você. Em geral, a família nos procura dizendo assim, Valéria, eu não sei o que fazer com meu marido, com meu filho, com a minha filha, a esposa, enfim, seja qual for o parente dependente de drogas. Então, o foco de fato é eles. Porém, isso não significa que isso não seja um caminho inicial para essa família começar a se tratar. Então, eu até brinco muitas vezes, quando a família já está mais evoluída no tratamento, que é graças à dependência de drogas, ou seja, à crise familiar, que trouxe todos para refletir sobre a própria vida e o funcionamento da família. Então, não tem problema a família vir pelo dependente de drogas. Inclusive, nós precisamos acolher essa família mesmo, por mais que em terapia familiar sistêmica, nós estamos dando ênfase ao bode expiatório, aquele que concentra todo o problema da família em si. O ovelha negra. Isso. Por mais que nós estejamos dando ênfase a isso, coisa que depois nós vamos trabalhar e diluir isso para o sistema familiar, mas é uma maneira de você vincular com essa família e dentro da necessidade atual da família. Perfeito. Nós não podemos atropelar a necessidade das pessoas que estão nos pedindo ajuda. Perfeito. Então, se eu estou pedindo ajuda pelo meu filho, eu vou acolher essa demanda. Então, o primeiro passo começa pela orientação familiar.
Por quê? Porque a família fica perdida, sem saber o que fazer. São tantas sugestões, muitas famílias já passaram por vários médicos, psiquiatras, psicólogos. E sem saber o que fazer, Sem saber o que fazer. Às vezes já internaram e já recaiu e já internou de novo. Então, essa é a necessidade inicial, é essa necessidade que nós vamos acolher. Ótimo. Por quê? Porque o nosso foco quanto profissional não tem que ser os nossos dogmas, aquilo que a gente acredita, e sim aquilo que o nosso cliente está nos pedindo naquele momento. A necessidade do outro. A necessidade do outro, que geralmente a família, a necessidade primeira é de orientação familiar. Exato. E Muitas tudo vezes bem. quando o dependente não quer se tratar. Exatamente. O que eu faço quando ele não quer se tratar? Como é que eu faço ele se tratar, Valéria? Exato. Aí a gente vai acolher essa demanda, vamos desmistificar e fazer ele querer se tratar não depende só da família, mas sob o ponto de vista sistêmico, quando a gente pensa sistemicamente, a gente entende que toda a nossa relação, por exemplo, a minha relação aqui com você, uma coisa vai retroalimentar a outra. A pergunta que você vai me fazer, vai fazer eu falar alguma coisa que vai fazer você pensar em algo, que vai surgir uma outra pergunta. Então, a nossa movimentação não muda necessariamente o outro conforme a gente quer, mas impacta no outro. Sim. Então, o primeiro passo de um tratamento familiar é acolher a demanda. Geralmente a demanda é por orientação, e essa orientação é trabalhar o funcionamento da família para que este funcionamento comece a introduzir novos comportamentos. Aí entra também a terapia comportamental, que é diferente da sistêmica, mas é necessária em muitos momentos. Valéria, você falou sobre terapia familiar sistêmica e terapia cognitivo-comportamental. Explica para aqueles que estão nos assistindo o que isso significa. Ah, perfeito. A terapia familiar sistêmica está pautada no paradigma sistêmico. O que é um paradigma, gente? É uma visão de mundo em que enxerga o ser humano sob o ponto de vista biopsicossocial, espiritual, no que se refere às crenças e valores daquela família, o contexto no qual está inserido e as relações que esta família, que nós chamamos de sistema familiar, estabelece entre todos eles. E também com todos os outros sistemas envolvidos nessa família, o trabalho, a escola, tal. Então, a visão sistêmica envolve todos os sistemas. Isso é importante você pontuar, porque não fica apenas no olhar do usuário, do dependente e de no substâncias. Comportamento. Perfeito. Então, o comportamento, ele faz parte desse guarda-chuva da sistêmica. A terapia familiar sistêmica não é uma técnica. Se construíram técnicas a partir disso, mas é um paradigma, uma visão de mundo e, portanto, de tratamento, que envolve o comportamento também. E uma linha teórica que os profissionais seguem. Isso. Porque eu recebo muitas pessoas que falam, mas Neliana, que linha que funciona para o tratamento de uso de substâncias? Isso. Então aí a gente sempre vai falar família sistêmica e a terapia cognitivo-comportamental. Isso. E tem muitos profissionais, Neliana, que são sistêmicos e não sabem. Porque a pessoa fala, eu sou TCC. Mas aí chama a família, trabalha todas as relações, não sei o quê. Não, você está além do TCC. É algo que quase que pulsa no tratamento do uso de substâncias. Né? Você não consegue tratar apenas o dependente, o usuário de substâncias. Exato. Se você ficar presa no comportamento, o comportamento é uma parte de todo esse sistema que está em volta. Exato. E o meu comportamento interfere no seu e vice-versa. Então, a visão sistêmica, ela retroalimenta nas relações, se retroalimenta. Na doença e na saúde. Exatamente. Porque você já deve ter pego casos que se recuperaram e a família sentiu essa recuperação. Exato. Então, por exemplo, para ficar mais claro em termos de exemplo, os pais que estão acostumados a facilitar a vida dos filhos, ou seja, o filho bate o carro e o pai vai lá, manda consertar e dá o carro de novo para ele, e ele bateu o carro porque estava sob o uso de substâncias. Então, isso é um modus operandi dessa família. O filho já sabe que quem vai arcar com as consequências do transtorno de uso de substâncias serão os pais e que a vida dele não vai mudar.
Então, isso se retroalimenta na doença, conforme você falou. Na hora que os pais vêm para tratamento, a gente vai trabalhar o comportamento na relação, por isso que é sistêmico, e esta relação vai sair da zona de conforto desconfortável em que aquele sistema funcionava. Então, a gente vai orientar, olha, da próxima vez que ele bater o carro, você avisa ele antes. Se você bater o carro de novo, nós não vamos mandar consertar, e se mandarmos, não ficará com você, ficará conosco. Então, só essa atitude que é comportamental vai impactar de um jeito ou de outro na relação que se retroalimentava na doença, vai passar a se retroalimentar na saúde, porque a saúde é o seguinte, né, gente? Se você faz alguma coisa aqui, você que arque com as consequências no mundo adulto, é assim, né? Exato. Então, perfeito. E Valéria, na tua percepção, existe um passo a passo para o tratamento com famílias? Sem dúvida. E quando eu converso com as famílias, Neliana, é importante ressaltar o passo a passo, por quê? Porque eu digo assim para eles, gente, ninguém aprende a andar, levanta e anda. Isso, perfeito. É um passinho por passinho. Eu lembro se é o filho dependente de droga, lembra quando o fulaninho começou a aprender a andar? Você segurou na mãozinha, ele deu um passinho, aí ele caiu. Quando ele caiu, você não disse pra ele, que sabia que você ia cair, eu tinha certeza que isso não ia dar certo nunca. Você não fala isso pra criança. Então, a recuperação é um passo a passo, tanto para a família, porque às vezes a família tá lá se trabalhando, mudando o comportamento, mudando a forma de se relacionar consigo e com o outro. E quando ela vê, já fez a mesma coisa. Fala, putz, Valéria, fiz a mesma coisa que eu fazia antes. A força do hábito. Exatamente. Por quê? Porque eu tô acostumado a funcionar desse jeito durante anos. Exato. Então, ou se não, o medo. Mas e se eu fizer isso, Valéria? Aí vai acontecer aquilo outro. Quer dizer, se eu não der o carro pra ele, aí ele vai ficar sob efeito de droga, sozinho, perambulando pela rua. E começa a criar uma catástrofe. Então, falo, Cal, volta. Vamos no passo a passo? Primeiro proíbe, vamos ver o que vai acontecer. Isso. Sempre falo, trabalhar o momento presente, né? A gente não pode ficar escravo do passado e nem ficar prevendo o futuro, né? Exatamente. Exato. Porque a cada passo, alguma coisa vai acontecer que a gente não tem controle. Exato. Mas só depois que acontecer, a gente vai pensar no segundo passo. Perfeito. Né? Perfeito, ótimo. E nesse sentido, Valéria, o que você considera os maiores desafios no tratamento da família? São vários, assim como do dependente de drogas, né, gente? Então, olha só, existe o primeiro desafio que principalmente famílias que já estão há muitos anos na luta, é retomar a fé, acreditar que vai dar tudo certo, uma hora vai dar tudo certo. Ter fé, né? Acreditar que se a gente mudar e perseverar, as coisas vão dar certo. Então, muitas famílias chegam tão desanimadas, tão desesperançadas. Então, resgatar a esperança e a credibilidade que enquanto as pessoas estão vivas, a gente vai continuar lutando. E vamos aprender com a nossa história. O que foi que a gente fez? A história não é para a gente se culpar. A história é para nós aprendermos, porque a nossa história é nosso tesouro. Exato. É a partir dessa história que vai nos ajudar. Então, o primeiro desafio da família é esse. E não é só a família, porque quando a gente fala sistemicamente, nós falamos que nós, psicólogos, profissionais, estamos envolvidos no sistema. Sim. Então, nós também precisamos acreditar. E nós também precisamos usar a história não para botar um carimbo na testa da família com diagnóstico. Mas você é uma codependente. Mas poxa, codependente tem que mudar, não sei o quê. Tudo bem a gente entender o significado da codependência. Mas não é a codependência que tem que estar em primeiro lugar como diagnóstico, e sim a pessoa que sofre tem que estar em primeiro lugar, e o que está motivando ela a permanecer daquele jeito
Quais são os medos, as inseguranças? Muita gente não sabe funcionar de outro jeito. Exato, e até quando você coloca, né, da falta de esperança, né, muitas vezes as pessoas olham a desesperança, mas não olham a esperança, né? William Miller vai falar muito da importância de você ter os caminhos para a esperança, né? Isso. Que vem da tônica da entrevista motivacional, que é outra linha também importante no tratamento de uso de substâncias, né? Isso. E a esperança, como é importante não só a família ter esperança, mas os profissionais. Exatamente, porque às vezes nós somos engolidos pela dor da família. A família sempre nos convida para dançar a dança da doença. E nós precisamos entrar em parte, não sermos engolidos, entrar na dança da doença. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar a família ajudando o dependente de drogas, eu estou aceitando o convite de que ele é o problema da família. Mas eu estou consciente que em termos de custo-benefício, eu preciso começar por aí. Para depois ampliar essa visão e as famílias entenderem que existe um funcionamento familiar que precisa ser ressignificado, não só a dependência química. Sim. Então, nós profissionais precisamos fazer parte desse sistema, porque senão fica uma coisa muito eu aqui, vocês ali, eu sou o expert. Muitas vezes a gente tem que se colocar nesse lugar na hora que você faz uma psicoeducação, Sim. Mas você também tem que entrar na dor dessa família, para poder tirá-los junto, para poder junto com eles buscar respostas criativas e construtivas, pautados na própria experiência. Não adianta eu negar a experiência. Por exemplo, o que acontece muito entre nós profissionais. Eu recebo um novo cliente. Eu nego tudo que esse cliente já fez com todos os outros profissionais. E vou começar a desvendar a roda de novo. Para quê? Então, vamos conversar com essa família, o que foi, por onde vocês passaram? Fulano foi internado em tal lugar e recaiu, não deu certo. Não é que não deu certo, então a gente já começa a ressignificar a trajetória, entendeu, gente? O fato dele ainda estar usando, apesar de vocês terem feito uma trajetória, não significa que essa trajetória não deu certo. É o processo de caminhada. Isso, né? Então eu já começo a ressignificar com a família a partir daí. O que essa trajetória que não deu certo... Não é que não deu certo, eu vou aprender com os acertos, o que foi que deu certo e o que foi que não deu certo. Exato. Então eu já começo a trazer a história como a riqueza, como o tesouro, e não como algo para criticar, mas também a senhora não para de ser codependente, por isso que as coisas não mudaram, entendeu? Então essa postura a gente precisa ressignificar, esse é um dos desafios da família. E nutrir a esperança de sair do lugar de doença, né? Porque muitas vezes os familiares também se colocam nesse lugar de codependência, de doente, e aí você vai vendo que cada vez mais as pessoas vão se desestabilizando, né, Valéria? Isso. E aí vejo o círculo vicioso, né? A terapia sistêmica, gente, não fala em causa e efeito, fala em circularidade. As coisas se retroalimentam. Sabe aquele círculo vicioso? O nosso objetivo é transformar o círculo vicioso em círculo virtuoso. Ou seja, fechar um ciclo que não fazia bem e abrir um novo ciclo que faz bem. Só que isso, em tese, é lindo, né? Mas na prática, como é que eu vou fechar esse ciclo aqui e abrir um outro que eu nem sei o que fazer com esse novo ciclo? Por isso que é passo a passo. Exato. Então, nós precisamos, um outro desafio da família, além de, bom, então agora eu tenho esperança, e agora? Aí vem outro desafio. Qual, Valéria? A gente conseguir entender que eu não vou salvar a humanidade. Mas se eu conseguir olhar para mim e ver que dessa história, o que eu preciso crescer com ela, é conotar positivamente a crise. A dependência de drogas é uma crise, como todo mundo passa na vida, e as crises servem, segundo Xing, né? Serve para quê? Oportunidade de crescimento. Então, o outro desafio é, o que nessa história eu posso crescer? E o que o meu crescimento vai impactar
no teu crescimento. Exato, E não o que familiar. ele tem que crescer, o que ele tem que mudar e tudo mais. Esse é o outro desafio da família. Você falou do círculo virtuoso e do círculo vicioso. Explica pra gente como funciona isso. Ah, perfeito, Neliana. Ótima pergunta. É o seguinte, gente, imagina que você funciona sempre em função de salvar o dependente de drogas. Então você não dorme à noite, porque você fica atenta com se o telefone vai tocar, porque ele não chegou em casa. Você sempre está procurando convencê-lo de entrar em recuperação, se tratar. Você está tentando fazer tudo por ele, para que ele fique feliz. Você está certa, esse jeito que está funcionando está trazendo infelicidade. Então, esse é um círculo vicioso, você lutando para que ele mude e ele não muda e você se sente cada vez mais sofrida ou sofrido. Impotente, exatamente. E não sabe o que fazer. Quanto mais ele fica pior, mais você fica se esforçando para salvá-lo. Esse é o círculo vicioso. E nada muda e todo mundo sofre e vai adoecendo. Sim. Todo mundo adoece. Então, quando entra em tratamento, um dos desafios que a gente estava falando é começar a quebrar esse funcionamento, ou seja, reconhecer a impotência. Reconhecer a impotência não é não fazer nada, gente, mas é ter a consciência de que a mudança do outro não depende de mim. O que depende de mim é a minha mudança, que pode impactar positivamente no outro. Perfeito. Mas eu não controlo isso. Então, por exemplo, se eu chegar e colocar limite e dizer, você, por exemplo, que o Amor Exigente trabalha muito isso, né, Neliana? Sim. Se você não chegar em casa até meia-noite, as portas estarão fechadas. Você vai fazer o que você quiser, onde você quiser, mas aqui em casa você não entra mais. Por exemplo, porque o Amor Exigente falou que isso seria uma coisa boa para mim. Então, você está entrando num outro ciclo de funcionamento. Só que aí, você fica aflita, lógico. Esse é o desafio de entrar no outro ciclo, porque você não sabe o que vai acontecer, fica com medo, aflita e tal, mas você vai trabalhar na sua terapia isso. Não é ele se salvando que vai te deixar tranquila. Claro, também vai. Mas esse período vai te dar muita aflição. Você vai trabalhar na sua terapia, porque isto você é potente diante dos seus sentimentos. Né? Nos grupos de ajuda mútua, que pode ser o Amor Exigente, pode ser o Alanon, enfim. Uhum. Então, você vai trabalhar isso na sua rede de apoio. Mas você não vai mudá-lo. Só que ele vai sentindo que você está firme. Alguma coisa mudou aqui. Peraí, mãe, não, calma, não é bem assim, não sei o quê, entendeu? Aí ele começa a ser impactado positivamente, porque ele começa a ficar receoso de que aquela equação que ele estava acostumado já não funciona mais. Então, pode ser, como pode não ser, mas Valéria, e se ele morrer, e se não sei o que, ele está em risco? Faz tempo. Você correndo atrás dele ou não correndo. Isso não depende de você também, tirá-lo do risco. Isso. E assumir a responsabilidade. Exatamente. Porque a partir do momento que o familiar também vai assumindo essa responsabilidade no tratamento, muitas vezes o usuário se acomoda. Tem alguém que resolve por mim. Exatamente. E a gente cresce na vida, muitas vezes, com as dificuldades, né? É na dor, não é no amor. Agora, o limite, gente, eu só dei esse exemplo, mas você vai dar o limite que você consegue cumprir. Não é este é o único limite, não. Então, o círculo virtuoso é quando você começa a mudar e o funcionamento do sistema vai mudando. Sabe aquela brincadeira de ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar? Quando um resolve dizer, eu não vou mais girar para esse lado, a brincadeira tem que se reorganizar. É assim que funciona um sistema familiar. Na passagem de um ciclo de funcionamento que pode ser vicioso no sentido de doença, e o círculo virtuoso, quando você começa a mudar para uma coisa positiva, cada um assumir responsabilidades, por exemplo. Perfeito, ótimo, ótimo.
E Valéria, o que você colocaria que seria uma diferença entre um tratamento sistêmico familiar e um tratamento familiar baseado nas terapias cognitivo-comportamentais? Isso. Bom, a terapia cognitivo-comportamental está predominantemente, eu digo predominantemente porque não é só isso, né? Considero um monte de coisa, mas predominantemente focada na mudança do comportamento, o que é muito importante. Uhum. E como a visão sistêmica é um paradigma, é uma forma de ver o mundo, muitas vezes num tratamento sistêmico a gente usa técnicas comportamentais. Então é como se o sistêmico fosse o guarda-chuva, como eu expliquei antes, que envolve todos os sistemas envolvidos no problema, a escola, a família, o trabalho, tudo que está em volta, o contexto, a casa, o clube, tudo que está em volta, o sistêmico considera. Então, o sistêmico é o guarda-chuva, que vai usar técnicas de diversas linhas que sejam boas para o meu cliente. Portanto, nós profissionais não temos que ser dogmáticos. Sim. Quando você é sistêmico, você não é dogmático, porque o sistêmico ele inclui. Então, eu vou incluir técnicas comportamentais nesse momento, porque ele precisa se autorregular e tudo mais. Então, eu estou incluindo, eu não estou excluindo, entendeu? Perfeito. Então, existe a complementariedade num tratamento sistêmico. Eu monto uma rede de tratamento. Eu não sou a salvadora da pátria. E esse é um ponto interessante quando você fala dessa junção, união, até quando a gente pensa nos grupos de autoajuda. Porque muitas vezes as pessoas falam, não, eu estou fazendo grupo de autoajuda, não posso fazer tratamento medicamentoso ou psicoterapia. O contrário também, né? Isso. Não, se eu estou fazendo terapia, eu não posso fazer grupo de autoajuda. E são complementares. São complementares e nós profissionais temos primeiro que sair dos nossos feudos, sabe, Neliana? Sim, do concordo. consultório, cômodo, isso, né? E nós temos que conhecer o que a comunidade oferece. Exato. Eu tô cheia de profissional que liga para mim perguntando, Valéria, onde que eu interno? Valéria, que grupo, onde que faz? Você tem que sair e conhecer a comunidade para que você possa encaminhar Sim. o teu cliente. Perfeito. E montar junto com ele a rede de tratamento. Perfeito. Mas tem uma pergunta que eu acho que ela é bem interessante e desafiadora, né, Valéria? Como trabalhar a família quando o dependente se recusa a realizar o tratamento? Perfeito. Como eu te falei, existe uma ciranda na família, né? É brincar de roda, lembra? Acabei de cantar a musiquinha aqui. Vou cantar de novo, ciranda, cirandinha. Então, essa ciranda, como eu falei, tem que fazer diferente. Se um fizer diferente, já impacta nessa ciranda. Essa brincadeira tem que se reorganizar. Então, se o dependente de drogas não quer se tratar, é triste, mas vai você buscar ajuda. Para que você mude. Lembra da nossa teoria aqui? Eu mudando vai impactar na brincadeira da ciranda, cirandinha. Brincadeira, né? Sim. E as pessoas vão ter que se reorganizar de forma diferente. Sim. Então, por exemplo, se você entra no carro, mesmo ele estando alcoolizado, não entre mais no carro. Pega um Uber. Entendeu? Isso já é uma diferença que você consegue fazer. Se você consegue fazer, faça. Vai passo a passo, como falamos. O primeiro passo da mudança, da sua mudança, é aquilo que você consegue fazer. E é na terapia que você vai vendo, ou no grupo de ajuda mútua, você vai vendo qual é o passo que você consegue. E isso vai mudando. E esse é um ponto importante, né? Você colocou, faça aquilo que você consegue fazer. Eu sempre recomendo, não fale aquilo que você não consegue fazer. Exatamente. Porque esse é um aspecto que acaba minando muito a relação de confiança do dependente na família e a autonomia do familiar. Exatamente. Mas isso não é só independência de drogas, né, sim, Neliana? geral. Nós que temos filhos, né? Se você chega pro teu filho, olha, se você fizer isso, fulaninho, eu vou te pôr de castigo. Aí ele faz e você não põe de castigo,
Acabou, aí, né? A credibilidade vai acabando, né? Mas isso acontece no adoecimento, né? É algo tão simples, mas que as pessoas, muitas vezes, numa situação de estresse e tensão, se perdem nessa comunicação. Exatamente. Mas, Valéria, como que nós podemos considerar que uma família está num processo de recuperação? Olha, primeiro vamos entender o que é recuperação. Recuperação é um processo contínuo que, sob o meu ponto de vista, é de crescimento. Crescimento emocional, espiritual no que se refere às suas crenças, social, ou seja, é um processo de crescimento. E biológico também, até no sentido quando a pessoa começa a recuperar, estava com pressão alta, estava com triglicérides, não está tendo mais síndrome de abstinência da substância. Então, aí também tem um olhar biopsicossocial espiritual. Exatamente, Neliana. Então, isso acontece com o dependente de drogas e acontece com a família também. Então, a família está em recuperação quando, primeiro, ela está voltada para si e para o seu processo de crescimento. Então, ela entrou no processo de recuperação. E quando ela está recuperada? Talvez quando passar para outro plano, né? Fechou esse ciclo. Fechou esse ciclo, aí a recuperação no outro ciclo já não sei mais. Aí já não cheguei a esse ponto. Mas nós, seres humanos, devemos nos considerar em recuperação sob esse ponto de vista de crescimento. O que a gente veio fazer aqui, gente? Crescer, ajudar os outros a crescerem. E o resto é maquiagem, que a gente adora, né, Neliana? Mas é maquiagem, né? Sai, né? Sai. Exato. E eu acho muito bom você trazer essa ideia de processo, porque muitas vezes as pessoas no tratamento, quando buscam um tratamento em saúde mental, acham assim, quantas sessões? Isso. Em quanto tempo? Né? E nós não temos, né, a fórmula mágica para dizer, olha, são tantas sessões, tantos anos, tantos meses, né? Porque realmente é um processo. É um né? processo. Eu sempre falo que é muito sintônico, porque tanto o paciente quanto o médico, o psicólogo, o assistente social, eles vão percebendo juntos o momento de alta. Isso. É quando a pessoa começa a desenvolver autonomia, quando ela começa a ficar bem, respirar, nem lembrar do uso de substâncias, né? Achou prazeres alternativos. Eu acho que esse momento é bárbaro e acontece, né, Valéria? Que é, né, Neliana, a diferença entre mudança de primeira ordem e mudança de segunda ordem. A visão sistêmica considera esses dois níveis de mudança. A mudança de primeira ordem é predominantemente comportamental. Sabe o tabagista que para de fumar e morre de inveja de quem está fumando? Ou o alcoolista que para de beber e fica com raiva de todo mundo que pode beber menos ele? Isso é mudança de primeira ordem. A mudança de segunda ordem é quando ele ressignifica a relação com a droga. Então aquilo não faz mais sentido na vida dele. Entendeu? Perfeito. Então, aí é uma mudança mais profunda. Exato. Valéria, quais são as autossabotagens mais comuns nas famílias? Várias. Temos muitas autossabotagens. Primeiro, para entender a autossabotagem, a gente precisa entender as nossas crenças limitantes. Então, o que são crenças limitantes, gente? É aquilo que eu construí e acredito, e aquela crença acaba limitando a minha vida. Então, por exemplo, uma crença limitante. Ser mãe é padecer no paraíso. Né? Que virou uma crendice popular. Sim, até, né? Sim, mas os ditos populares traduzem várias crenças. Isso. Quando eu tenho essa crença que é padecer, aí eu vou trabalhando aquela relação mãe e filho como alguma coisa que é um padecimento, que é um sofrimento. Um adoecimento. Aí até chegar a um adoecimento. Então, quando eu deixo de sofrer pelo meu filho, se eu tenho essa crença limitante, é como se eu estivesse deixando de ser mãe.
Então, na hora que o profissional chega para a mãe e diz assim, olha, vá dormir e deixa ele, reza, se a senhora tem essa crença, reza e vai dormir. Sabe o lema do amor exigente? Viva e deixe viver? Para aquela mãe cuja crença ser mãe é sofrer no paraíso, ela não vai conseguir parar de sofrer. Sim. E com isso não consegue viver. Exatamente, não consegue viver. Então, se ela tem essa crença, ela vai se sabotar e às vezes até sabotar a recuperação do próprio filho. Como, Valéria, na prática? Olha, já tive casos em que a mãe levou droga para a clínica, porque o filho pediu e ela estava refém desse filho. Ele disse, se a senhora não me trouxer droga, eu vou me matar. Sim. E ela levou escondido. Sim. Então, isso, só estou dando esse exemplo, que é um exemplo assim, extremo, para ficar claro a que nível chega a autossabotagem. Mas pode ser a mais sutil, a mais grotesca, da mais sutil à mais grotesca. Mas essa mãe e o pai, eu vejo, vai sabotar a recuperação do filho. Por quê? Porque se ela não sofrer ou ele não sofrer, vai deixar de ser mãe ou pai. Mas, Valéria, tem uma pergunta que sempre ronda o universo das famílias. A repetição dos padrões comportamentais, né? Por exemplo, você vai encontrar aquela esposa de dependente de álcool que tem filhos e os filhos se casam com dependentes de álcool e tem filhos que são dependentes de álcool. Enfim, fala um pouquinho disso pra gente, Valéria. Isso é fundamental na terapia familiar sistêmica, Neliana. A gente faz o que nós chamamos de genograma. O que é genograma, gente? É o gráfico da nossa família para identificar o que eu estou repetindo dos nossos ancestrais até o momento atual, geração pós geração. Então, eu brinco um pouco, com os meus clientes da seguinte maneira. É importante, o primeiro passo é ter essa consciência. Então, o genograma serve para a gente ter a consciência do que nós estamos repetindo das gerações anteriores. Tem coisas que são boas, então, capacidade de resiliência, luta, uma série de coisas são heranças. Todos nós recebemos heranças. Sim. Não é só herança financeira, não. Heranças comportamentais, de legados, valores, mitos, comportamentos, tudo são heranças que passam de gerações para gerações. E essas heranças, na terapia de família, a gente traz a consciência. Quais são as heranças de cada um de nós, dos nossos ancestrais? As boas a gente repete para os nossos filhos e aquelas que nos prejudicam é a hora de uma geração dizer basta, eu vou transformar. Possível, né, exatamente. Então, o alcoolismo, transtorno de uso de substâncias, acontece isso também. Você observa geração pós geração e às vezes tem uma geração que não tem o alcoolismo ou o transtorno de uso de substâncias mais amplo, de outras drogas, mas tem outras compulsões, gente. Identifiquem na família de vocês. Não, mas a minha nunca teve dependência de drogas, mas compulsão alimentar, compulsão a trabalho, compulsão a compras, sexo, jogo, tem tantas compulsões. Então, observe se na sua família existe um padrão de compulsão geração após geração. Sim. E isso é importante saber por quê? Porque tem saída e a saída é essa. É a partir da consciência que eu tenho, eu dizer para mim mesmo, eu vou repetir essas coisas que são boas da minha família e essas aqui eu vou mudar.
Perfeito. Não é uma sentença, né? Não é uma sentença. Eu luto muito com aquela frase, filho de peixe, peixinho é. Né? Sempre quando eu lembro de filhos de dependentes químicos, eu falava, nós vamos trabalhar para o filho de peixe não ser filho de peixe, Exatamente. né? Para que ele possa ser o que ele queira ser. Isso é extremamente importante. Exato. E aí, cabe a cada um de nós ficarmos atentos a isso. Perfeito. E tem também até a epigenética, né? Sim. Porque, veja, o fato de ser genético, de ter componentes genéticos numa repetição, não significa que você também está fadado a ter. Exato. É aquela tendência, tem tendência a câncer, a minha família tem tendência a problemas cardíacos, tem tendência ao alcoolismo. Isso não quer dizer que você terá. Exato. Você precisa saber para mudar um funcionamento que vai impedir que isso se desenvolva. Perfeito, perfeito. Mas você pode estar pensando, nossa, mas a Valéria trabalha com famílias, trabalha muito bem, realmente ela trabalha muito bem, mas ela não trabalha só com famílias. Valéria é autora de livros, escreve artigos, é uma empresária. Então, conta um pouquinho pra gente, Valéria, e conta da sua trajetória profissional. Pois é, menina, nós, né? Não sou só eu não, viu, gente? Ela aqui também, ó. Nós! Tudo um pouco, né? Fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, né? E realmente, o Instituto... Eu não sou uma psicóloga de consultório. Eu tenho um instituto chamado Instituto Rocha Brasil, eu e minha sócia, Marjorie, que é minha irmã. Que bacana. É uma empresa familiar. Ótimo. Nós construímos essa empresa para trabalhar a saúde mental dos colaboradores das empresas e de pessoa física, na prevenção, tratamento e ensino. Nós temos 3 setores no Instituto Rocha Brasil e uma rede nacional de profissionais. Perfeito. Que atendem, nós atendemos o Brasil inteiro, não só no transtorno de uso de substâncias, mas saúde mental como um todo. Muito bom. Então, nós temos terapeutas de família, temos terapeuta de criança. Por quê? Porque a gente consegue montar uma equipe interdisciplinar e que nós acreditamos, justamente, a gente montou uma rede porque a gente acredita no trabalho de rede. Muito bom. Então, o Instituto Rocha Brasil é isso. Nós fazemos programas de prevenção nas empresas, de saúde mental. Muito bom. E também pessoa física, tratamento. E cursos, também workshops, tudo isso nós fazemos. E você vai ter acesso ao endereço, né, nas mídias sociais do Instituto Rocha Brasil, que é excelente, faz um excelente trabalho na área. Mas, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa, Valéria, e sempre quando chegamos no final, nós pedimos para que o convidado possa falar uma mensagem final àqueles que nos ouvem. O espaço é todo seu. Tá ok. Bom, primeiro agradecer essa oportunidade e estar aqui com você, é muito gostoso, sempre bom. Recíproca verdadeira. E assim, gente, eu tenho uma teoria e que eu falo para os meus pacientes. Eles falam assim, não desiste de mim, Valéria. Eu falei, eu nunca vou desistir de você. Quem acaba desistindo de mim é você. Então, a mensagem que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não desistam. Porque a vida é um processo eterno e contínuo de crescimento. E tanto os acertos quanto os ditos erros servem nesse combo de crescimento. Portanto, como eu falei aqui ao longo do programa, use a sua história para crescimento e enxergue ela como seu tesouro. Não é a sua vergonha, é o seu tesouro. E esse é o paradoxo do crescimento. Quando você olha para trás e diz, gente, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu faria isso diferente, isso. Mas como ter a cabeça que você tem hoje se você não viveu tudo o que você viveu? Você só tem a cabeça que você tem hoje porque você passou pelo seu tesouro, que é a sua história. Então, não desista e valorize a sua história. Perfeito, Valéria. Muito obrigada pela tua presença. Foi ótimo. Ficaria aqui mais muito tempo tagarelando com você. Mas quero prometer para vocês que no próximo programa tem mais papos e conversas interessantes. Muito obrigada pela tua presença.